Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre epidemiologia e vigilância em saúde. Mas olha, a gente vai bem além do básico, viu? O nosso objetivo aqui é mergulhar a fundo no rigor metodológico que sustenta essa ciência. Vamos explorar as implicações teóricas mais complexas e também dar uma olhada nas fronteiras, naquilo que hoje desafia a prática e, claro, o futuro dessa área. Então, para a gente organizar o pensamento, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa bem no coração da disciplina, no raciocínio fundamental dela. Depois, vamos ver como é que esse raciocínio vira ação, sabe? Como ele se materializa no ciclo da vigilância. E para não ficar só na teoria, a gente vai trazer isso para a realidade, para o caso concreto do SUS aqui no Brasil. A partir daí, o papo fica mais crítico. A gente vai questionar os pilares de validade, os pontos cegos do paradigma epidemiológico, para no final a gente conseguir olhar para o futuro e discutir os desafios dessa nova era digital. Bom, para entender de verdade a epidemiologia, a gente tem que começar pelo começo, né? Pela premissa mais básica de todas, aquela ideia central que, no fundo, justifica a existência e todo o método de investigação dessa área. E qual é essa premissa? É algo bem direto. As doenças, os agravos à saúde, eles não acontecem por acaso. A distribuição deles segue padrões. E é aí que entra a epidemiologia. A missão dela é justamente essa: ser uma espécie de detetive para decifrar esses padrões, investigar de forma sistemática por que certas doenças atingem mais alguns grupos do que outros e, claro, identificar os fatores que determinam essa distribuição desigual. É aqui que a gente vê o motor do método epidemiológico funcionando, sabe? Pensa assim, são duas faces da mesma moeda. De um lado tem a epidemiologia descritiva. Ela é a fase da observação, do mapeamento, é ela que responde às perguntas básicas: quem adoece, onde e quando. E com base nessas observações, ela levanta suspeitas, ou seja, ela gera hipóteses. Aí entra o outro lado da moeda, a epidemiologia analítica. Ela pega essas hipóteses e vai testar de forma bem rigorosa para descobrir o porquê. Então, é um ciclo que não para. Observar, gerar hipóteses, testar. É assim que o conhecimento na área vai sendo construído. Ok, mas como é que toda essa estrutura teórica vira ação? Como isso sai do papel e se transforma em algo concreto para proteger a saúde de populações inteiras? Bom, é exatamente aí que entra o conceito de vigilância epidemiológica. É importante deixar claro, a vigilância epidemiológica moderna, como Langmore já definia lá atrás, não é sobre vigiar pessoas, hein? É sobre monitorar doenças e agravos à saúde. E aqui tem duas palavras que são chave: contínua e sistemática. Pensa assim, não há uma foto tirada num momento específico, é um filme que roda sem parar. Na prática, é a criação de um verdadeiro sistema de inteligência em saúde, e o objetivo final dele é sempre dar subsídio para a tomada de decisão e, claro, para a ação. E esse ciclo aqui mostra direitinho como a vigilância funciona na prática. Olha só, tudo começa com a coleta de dados brutos, que são processados, analisados e transformados em informação epidemiológica de verdade. Essa informação, por sua vez, precisa gerar o quê? Recomendações para ação. As medidas de controle são implementadas e, isso é crucial, elas são avaliadas. E essa avaliação gera novos dados que alimentam o ciclo de novo, percebe? É um sistema dinâmico, um ciclo de informação para ação que nunca para. E para a gente ver como essa arquitetura toda funciona em grande escala, nada melhor do que analisar um caso real. Vamos olhar para a incorporação disso no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que é, afinal, um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. A história da vigilância no Brasil é, na verdade, uma história de amadurecimento institucional. Se a gente olhar para trás, o sistema nasceu de uma forma muito reativa, sabe? Foi uma resposta a uma crise gigantesca, a epidemia de meningite lá nos anos 70. Mas aí veio a Constituição de 88, a criação do SUS, e a vigilância mudou de patamar. Ela foi elevada à condição de ferramenta estratégica de um direito do cidadão. Deixou de ser só um modelo que reage a crises para se tornar um sistema proativo, totalmente integrado ao planejamento em saúde. E a grande sacada estratégica, a diretriz para que o sistema brasileiro desse certo, foi uma palavra: descentralização. A ideia era bem clara: tirar a responsabilidade só do nível federal e levar a competência da vigilância para a ponta, lá para os municípios e estados. Por quê? Para garantir uma rede que tivesse capilaridade nacional, ou seja, que chegasse em todo lugar e que fosse capaz de detectar e responder aos problemas de saúde de forma muito mais ágil e, claro, adequada à realidade de cada local. Bom, até aqui a gente viu como o sistema funciona, né? Agora, vamos mudar um pouco o tom e aprofundar a análise. Vamos entrar num campo mais crítico. O que é que garante que um estudo epidemiológico é confiável? E, indo além, será que existem limites teóricos?
Quais seriam os possíveis pontos cegos da própria disciplina? Olha, a validade de um estudo é como uma corrente, sabe? Não adianta ter alguns elos fortes se um deles for fraco. Cada elo precisa ser robusto. E seguindo a estrutura proposta por Reichenheim e Moraes, essa corrente começa lá na validade conceitual, na solidez do modelo teórico e vai até a ponta, na especificação do modelo estatístico. Qualquer falha no meio do caminho, seja na hora de medir uma variável, na comparação entre os grupos ou na precisão dos dados, pronto, a integridade de toda a investigação fica comprometida. E aqui a gente chega numa crítica que é, assim, central, uma crítica epistemológica mesmo. Pensa comigo, a epidemiologia é uma ciência super poderosa para medir a falta de saúde, né? Doença, risco, morte, nisso ela é ótima. Mas e a saúde em si? A saúde no seu sentido positivo? Historicamente, a disciplina tem uma baita dificuldade em definir e em transformar a saúde em algo mensurável. E isso pode ser visto como um verdadeiro ponto cego do paradigma. Então, para superar essa limitação, alguns autores propõem algo radical, uma mudança de paradigma. A sugestão é que a epidemiologia precisa ir além do seu modelo clássico, que é todo centrado no risco e na doença. Ela precisaria construir um novo jeito de pensar, um novo modelo teórico focado em medir e em promover os determinantes da saúde. É um desafio gigantesco, claro, que basicamente redefiniria todo o escopo da disciplina. Certo. E como é que a epidemiologia está lidando com isso tudo? Como ela está se adaptando para responder não só esses desafios teóricos, mas também a todas as transformações tecnológicas do século XXI? É exatamente isso que a gente vai ver agora na nossa última parte. Pois é, a gente entrou de cabeça na era da epidemiologia digital. A ideia é usar aquele volume absurdo de dados que a gente gera online o tempo todo como fonte para vigilância. A promessa é fantástica, né? Velocidade, a chance de detectar surtos muito antes. Só que o grande desafio, o pulo do gato, está da validade, na qualidade e principalmente nos vieses que já vêm embutidos nessas fontes de dados que não foram feitas para isso. O contraste é gritante, não tem como negar. A gente está saindo de um mundo de dados oficiais, todos organizadinhos, estruturados, mas que demoravam para chegar, para um verdadeiro oceano de dados digitais gerados em tempo real. E aí, o desafio metodológico muda completamente. Como é que a gente consegue pescar sinais epidemiológicos que sejam válidos no meio de tanto, mas tanto ruído informacional? Então, o futuro da epidemiologia, pelo que tudo indica, se sustenta em 3 grandes desafios. O primeiro é metodológico. Como usar todo o poder da ciência de dados sem abrir mão do rigor epidemiológico. O segundo é de comunicação. Como traduzir a complexidade da ciência no mundo digital cheio de desinformação. E o terceiro, que talvez seja o mais fundamental de todos, é o desafio ético. E a gente termina com essa reflexão, que é a questão central. Nessa era de Big Data, de busca por padrões em volumes gigantescos de dados, o desafio final é garantir que a tecnologia e o método não nos façam esquecer do principal, que por trás de cada número, de cada ponto no gráfico, existe uma vida. O futuro da epidemiologia não depende só da capacidade dela de ser mais rápida ou mais precisa. Depende, e muito, da habilidade de se manter fundamentalmente humana e justa.